Bem, pessoal, dando continuidade ao controle de qualidade estatístico, a gente vai agora entrar nos conceitos de desvios, né? Que a gente viu que a média em si, ela não é um parâmetro tão confiável para a gente dizer que um lote de um medicamento está ou não dentro da especificação. Então a gente tem que expressar essa amplitude dessa variação. E essa amplitude ela pode fazer toda a diferença quando a gente tem um conjunto de medidas. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um doseamento de pomadas de betametasona a 0,5 mg por grama de um lote, onde foram encontrados os seguintes resultados. Então a gente tem aqui, né, todos esses resultados de doseamento e a média aritmética, se a gente olhar para a média, está tudo certo, 0,50, né, miligramas. Então ela estaria dentro da especificação, a gente não conseguiria observar nenhuma distorção desses resultados. Mas se a gente for inserir esses dados e ver a questão do desvio, a gente observa o seguinte, que nessas amostras a gente tem uma amplitude razoável, uma amplitude onde o menor valor é de 0,46 e o menor valor é de 0,53. Então será que a gente tem uma variação aceitável? Quem é que vai responder essa pergunta? É através do parâmetro, né, do desvio padrão. Então, o desvio padrão ele vai mostrar a dispersão dos meus resultados em torno de uma média. No nosso caso, a nossa média, né, é que a gente utiliza um valor de referência, é o valor nominal da especificação do medicamento. Então, se a gente fizer o cálculo daquelas medidas que eu mostrei no slide anterior, a gente teria o que? Um desvio padrão de 0,0165 miligramas, ou seja, esse valor para mais e para menos. Mas aí eu vou continuar me perguntando, e aí, é um resultado satisfatório ou não? Ou esse desvio ele está muito longe, né? Claro que aqui a gente não precisa mais se preocupar com essas formas. Tudo isso, gente, vocês vão utilizar bastante o Excel para realizar todos os cálculos estatísticos. Então a gente vai aposentar a calculadora e utilizar o Excel. Bem, então a gente tem esse valor absoluto. Esse valor absoluto também não me diz muita coisa. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Aí a gente tem um outro parâmetro que é muito útil para a gente ter uma ideia, uma dimensão relativa desse desvio, que é o coeficiente de variação, CV, que ele vai dar um valor percentual, ou seja, uma estimativa percentual desse desvio, que é muito melhor para eu estimar, para eu saber se esse desvio está sendo significativo ou não, uma vez que um valor absoluto pode não me dizer muita coisa. Então, como é que esse desvio, nesse coeficiente de variação? Eu vou ter o desvio padrão percentual. Então, é o desvio padrão calculado, vezes 100, que a gente quer, né, vezes 100%, dividido pela média. E aí eu vou saber o quanto esse desvio padrão está longe ou não da média, percentualmente. Então, se a gente tem aqui aqueles mesmos conjuntos de valores que nós mostramos na aula anterior, né? 4, 5, 6, aqui com a média de 6, aqui com a média também de 6. O primeiro conjunto tem um desvio de 1,58 e o segundo conjunto tem um desvio de 3,16. Então esse segundo aqui tem um desvio muito maior, né? Ali praticamente o dobro, né, de desvio. E aí a gente, beleza, tem valores absolutos, mas em termos percentuais, quanto isso representa? Isso é muito? Isso é pouco? Então a gente vem substituindo na fórmula, a gente pegar aqui, por exemplo, o primeiro conjunto de valores, né? A gente tem ali o valor, o desvio de 1,58 vezes 100 dividido por 6, que foram o número de medidas, ou que foi a média. E aí a gente tem o valor de 26,33%. Quando a gente pega esse segundo aqui, nós já vamos ter o quê? Um desvio de 52,66. Isso é muito, mas muito alto para uma análise farmacêutica. Então, normalmente nos métodos, quando a gente trabalha dentro da indústria, métodos analíticos, a gente costuma estabelecer um CV até 5%. Então, nenhum desses dois conjuntos de dados estaria satisfatório para um produto farmacêutico. Né? Esse aqui com 26%, esse aqui com mais de 50%, então isso é inadmissível. Então, adotem, coloquem isso na cabeça de vocês. CV aceitável para a área farmacêutica, normalmente a gente adota o valor de até 5% de variação. Tá? E se a gente pegar lá aquele doseamento daquelas pomadas de betametasona, onde a gente tinha esse valor de desvio, que a princípio o valor deixa a gente um pouco perdido, o valor absoluto do desvio, se a gente calcular o desvio padrão dele, estaria o quê? 3,3%. Não é um valor maravilhoso, mas ainda está abaixo de 5%. Então,
ele estando abaixo, né, então o CV a gente vai, né, colocar adotar até 5%. E, obviamente, quanto menor esse valor, melhor o nosso resultado. E aí, o que a gente vai, né, lembrar aqui da curva de Gauss, a curva gaussiana. Então, por exemplo, a gente viu ali, né, a questão dos desvios padrões. Então, aqui a gente tem o quê? Uma unidade de desvio padrão, né, 1,58. Então, esse 1,58 pode ser para mais, né? Então, o desvio, ele vai ter, né? Ele vai ter o quê? Esse valor, que é para mais ou para menos, ou seja, qual vai ser a faixa? Vai ser a média mais o desvio e a média menos o desvio. Então, aqui seria, né? A faixa que a média seria 6, mais ou menos 1,58. Então, a gente vai ter aqui uma faixa, né, de 6 mais 1,58. Qual seria o limite superior? Seria de 7,58. E aqui 6 menos 1,58. Vamos fazer essa continha aqui na calculadora. 6 menos 1,58. Opa. Vou voltar aqui. 58. Nós teríamos 4,42. Tá? Então, nós teríamos aqui um intervalo de 4,42 até 7,58. Deixa eu apagar aqui. 4,42 até 7,58. Então, essa seria o quê? Seria essa faixa, que ainda é muito alto, tá? Então, a gente, né, viu que o ideal é o quê? É um desvio de até 5%, né, o nosso coeficiente de variação. Então, vocês já têm agora, né, uma ideia para a área farmacêutica, qual é a variação aceitável. E aí, o que a gente observa? A gente tem aqui uma média da população, tá, do valor de referência, e a gente tem aqui uma unidade de desvio para mais e uma unidade de desvio para menos. Então, a gente tem uma probabilidade de 68% da nossa amostra cair aqui dentro da curva de Gauss. Já se eu adotar, por exemplo, um intervalo de confiança de 98%, corresponde a 2 desvios padrões, para mais e para menos. Significa que 95% dos resultados vão estar o quê? Dentro dessa faixa. E se eu for mais flexível, né, ali com 99,7% de confiança, eu vou adotar o quê? 3 desvios padrões. 3 para menos e 3 para mais. Então, aqui para a gente entender um pouco lá da curva de Gauss, onde vai cair os nossos resultados. Aí eu resolvi plotar, né, aqueles resultados das pomadas de betametasona e a gente, né, observa que ele tem realmente um formato de uma curva gaussiana, onde a gente tem aqui o ponto central, né, de 0,5 e aqui a dispersão dos resultados em torno dessa curva, tá? Outra coisa que é bastante importante é que às vezes a gente vai, por exemplo, mudar a metodologia. Então vamos supor que tem uma metodologia para o HPLC e eu quero agora fazer uma metodologia para o espectrofotometria. Então vamos supor que a metodologia para o HPLC seja de referência, eu quero propor uma nova metodologia. Mas como é que eu vou saber que um método pode ou não substituir o outro do ponto de vista estatístico? E aí tem os testes de significância, onde a gente vai ver o teste T, por exemplo, para a gente fazer essa comparação. Então aqui tem a comparação, né, um exemplo de 2 métodos para doseamento de água boricada para espectrofotometria e fluorometria, onde foi realizado 10 medidas em cada um dos métodos, e aí o número de graus de liberdade vai ser N, né, no caso 10, mais 10 menos 2, né, que é do grau de liberdade. E aí foi obtido o seguinte resultado, aqui com a média 28, com desvio de 0,3, aqui com a média de 26,25 e o desvio de 0,23. Então, aqui é o cálculo, né, do desvio
padrão, e aí colocando nessa fórmula, isso o Excel calcula, vocês não precisam ficar descabelando para poder fazer isso, a gente tem o quê? A gente tem um T calculado de 14,7. E aí a gente tem que nessas tabelinhas de teste, né, onde você vai, por exemplo, adotar 95% de certeza, e a gente com 18 graus de liberdade, né, já que a gente tem 20 aqui, 20 experimentos, 10 de um e 10 de outro, a gente vai observar aqui que para 18, para um intervalo de confiança de 95, é até 2,1. Só que a gente encontrou um valor de 14,7. Então, esse valor ele é maior do que o T crítico. Se ele é maior que o T crítico, o que é que isso significa? Significa que eu não posso, por exemplo, substituir a espectrofotometria por fluorometria e achar que eu vou ter resultados parecidos. Então, tem sim diferença de metodologia, né? Então, esses métodos não podem ser intercambiáveis. Então, essa é uma das perguntas que a gente utiliza para o teste de significância. Aqui, por exemplo, nesse trabalho, né, nesse artigo que eu desenvolvi, inicialmente eu desenvolvi uma método de referência, foi por HPLC, onde eu quantifiquei alguns princípios ativos da Lippe-Alba. Né? Percebam que meu tempo de análise era praticamente de 1 hora. E aí eu desenvolvi a metodologia para essas mesmas amostras por eletroforese capilar, onde eu tenho um método muito mais curto aqui, metade do tempo, cerca de 30 minutos. A gente fez a parte quantitativa e aí eu queria chegar à seguinte conclusão. Qual era a minha pergunta? Eu posso ter a eletroforese capilar como alternativa para o HPLC para realizar a quantificação desses compostos, como uma alternativa analítica? E aí a gente pegou um conjunto de 8 amostras, de 8 extratos, e fez essa comparação, né? Quantifiquei eles por HPLC e quantifiquei essas substâncias por eletroforese capilar. Então aqui eu tenho um conjunto de dados, né, da concentração. Então a gente vê aqui, por exemplo, para essas 3 substâncias, epilogalina, muciinusídeo e ácido geneposídico. Então aqui por HPLC a gente vê, né, aqui os valores 4,15, 4,29, né? Aqui por HPLC 5,9 por HPLC, 6 por eletroforese. Por HPLC 4,18, 4,26. E aí a gente foi fazendo aqui, nessa outra amostra que tinha mais a epiloganina, ambos deram 31, né, deu um valor exato, e assim sucessivamente. Eu fui fazendo isso com essas 8 amostras para esses 2 conjuntos de substâncias. É aqui, né, continuando para acteosídeo, que eu quantifiquei junto, a tricina, que é um flavonoide, e o criseoriol, que é outro flavonoide. E aí a gente observa aqui, por exemplo, que é o acteosídeo junto com o ISO, aqui deu 319 por HPLC, e por eletroforese deu 314. Eu não posso dizer isso no olhômetro. Ah, não, eu posso usar os 2 métodos. Os métodos são intercambiáveis. A gente precisa utilizar aquela ferramenta estatística. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês, né, aqui nessa tabelinha, onde eu fui colocando substância por substância, e aqui a gente tinha, né, tem o T calculado, que foi 0,87, esse T calculado tem que ser menor que o T crítico. O T crítico, para um intervalo de confiança de 95%, onde eu tenho um N igual a 7, né, alguns eu tinha todas as substâncias e outros não, nesse caso o meu N era igual a 7, é de 2,36. Então, como o meu T calculado era menor que o T crítico, eu não tenho diferença significativa. E isso aconteceu para a maioria das substâncias. Então, aqui a gente tinha, né, por exemplo, a concentração da epiloganina nessa amostra, 4,29, que esse mais ou menos está me dando desvio, o erro mais ou menos 0,14, para mais e para menos. Né? E aí a gente tinha o quê? O desvio padrão relativo, né, que aqui está em inglês, mas esse valor é o quê? É o que a gente viu ali, que é o CV. É o CV, que vocês vão ver em inglês, RSD, de 4,46, né? Perto de 5. Por HPLC já menor, tá vendo? De 3,53. Então, todos eles abaixo de 5%. Então, quando a gente, né, trabalha muito com os números, né, com a parte de medicamento, a gente vai utilizar aqui, tá vendo? 6,0, né, mais ou menos 0,8. Então, aqui a gente manteve uma casa decimal. Aqui já foi um desvio muito mais baixo, né, um desvio percentual de 0,98%, e aqui no HPLC o desvio já foi um pouco maior, tá?
E aí eu fui fazendo os testes, né, para todas as amostras desse T calculado e a gente chegou à conclusão que eu poderia substituir, digamos assim, ter a eletroforese capilar como método alternativo ao HPLC para a quantificação dessas substâncias na lípia-alba. Bem, a gente vai encerrar essa aula e a gente vai entrar na próxima aula do controle estatístico do processo.